O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram à barca e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficais saciados. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Trabalhai não pelo alimento que se perde. Boa noite, irmãos. Bem, irmãos, no final da semana passada, nós começamos a ler o capítulo 6 do Evangelho de São João. E esse capítulo 6 do Evangelho de São João substitui a narração da instituição da Eucaristia. Enquanto nos evangelhos sinóticos, ali os evangelistas narram que Jesus está à mesa, pega o pão, abençoa, transforma na sua carne, pega o cálice, abençoa, transforma no seu sangue. No Evangelho de São João, aqui existe uma troca. Jesus vai nos conduzindo ao longo do capítulo 6 para dizer que Ele é a verdadeira comida. Quem comer da sua carne, quem beber do seu sangue, terá a vida eterna. Mas para poder chegar a esta afirmação, Jesus vai fazendo um caminho crescente. E a primeira coisa que Ele realiza no capítulo 6 é a multiplicação dos pães. E nós vemos hoje a consequência dessa multiplicação dos pães, que as pessoas vão ao encontro de Jesus porque pensam que Ele pode dar um pão que sacia a fome material, a fome do corpo. E Jesus então vai fugir hoje da multidão. Enquanto a multidão começa a procurar, querendo que Ele multiplique mais pão, Jesus então esconde, porque Ele quer nos conduzir qual é a verdadeira realidade que Ele quer fazer em nós. E aqui hoje eu gostaria de chamar a atenção para uma realidade da Eucaristia em nós. Antes de tudo, nós devemos fazer uma afirmação. A Eucaristia, por mais que ela tenha sido instituída antes da morte de Jesus, mas a Eucaristia só vai ganhar o seu sentido pleno após a sua ressurreição. E por quê? Se nós acreditamos que a Eucaristia é o corpo e a alma e a divindade de nosso Senhor, nós precisamos acreditar que esse corpo não se corrompeu no sepulcro. E esse corpo não se corrompeu no sepulcro graças à nossa fé da ressurreição. Ou seja, aquele mesmo corpo crucificado é o mesmo corpo do Cristo glorioso e é o mesmo corpo que se encontra em todo o tabernáculo, em toda a Santa Missa. Se o corpo de Cristo não tivesse vencido o sepulcro, não teria Eucaristia, porque o corpo teria putrefado,
e não teria mais a vida. Então é graças à ressurreição que a Eucaristia perdura até nós, porque é aquele corpo glorioso que não está condicionado ao tempo, que não está condicionado ao espaço, que nunca diminui, mas pode estar em todos os altares, em todos os tabernáculos do mundo inteiro. Então, é graças à ressurreição que a Eucaristia existe para nós. Mas muito bem, vamos ao texto hoje, o detalhe que eu gostaria de narrar para vocês. No versículo 27 e no versículo 28, o verbo trabalhar se repete. Aqui no português foi traduzido por esforçai-vos, que pode ser traduzido assim. Mas o verbo ergozomai, que é o verbo que está colocado aqui, ele literalmente seria trabalhai. Então, literalmente nós poderíamos dizer, trabalhai pelo alimento que não se perde. Mas depois aqui no versículo 28, tem quase uma repetição de palavras. Tem o verbo ergozomai e tem o substantivo ergo, trabalhai pelo trabalho de Deus. Ficaria um pouco redundante. Mas por que Jesus disse isto? A primeira expressão aqui, trabalhai, Jesus está querendo dizer, olha, o seu esforço, tudo aquilo que você se esforça para fazer, se esforça para trabalhar, tudo isso perecerá. Ou seja, o seu esforço de ter uma casa, o teu esforço de ter um bom patrimônio, o teu esforço até de ter uma família boa, tudo isso vai perecer. Tudo isso vai acabar um dia. Mas depois os discípulos perguntam, mas como nós podemos trabalhar para ter o trabalho de Deus? Ou seja, aqui é no passivo. Ou seja, aquilo que permanece é aquilo que Deus faz em nós. E aqui está o valor da Eucaristia. Enquanto, irmãos, às vezes nós passamos a vida inteira lutando para poder ser melhor, lutando para ser uma pessoa com uma boa saúde, lutando para poder realmente não perecer, a gente trabalha quase em vão. Mas aquilo que Jesus faz em nós na Eucaristia vale mais do que todo esforço que nós fazemos humanamente. Às vezes, o tempo que você gasta na terapia não vale aquilo que você gasta diante do tabernáculo. Às vezes, aquilo que você gasta tempo lendo o seu livro de coach, não é o que você ganha aqui diante do altar. E é justamente isto que a palavra de Deus hoje está nos dizendo. Olha, tudo aquilo que você gasta suando, tudo isso perecerá. Mas aquilo que Deus faz em você de modo silencioso na Eucaristia, é isto que permanece. E aqui então hoje nós devemos entender o que é que a Eucaristia faz em nós. A Eucaristia reforça o desejo de Deus. Quanto mais se comunga, com as boas disposições, é claro, mais se aumenta o desejo de santidade, mais se aumenta o desejo do céu. Quanto mais você comunga, mais Deus ordena a tua vida interior. Quanto mais você comunga, mais você tem força para superar as tuas baixas inclinações e os teus pecados de estimação. Quanto mais você comunga, mais nasce a esperança dentro de você e menos angústia e tribulação você experimenta. Quanto mais você comunga, mais disposição você tem para amar o irmão na medida de Deus. Ou seja, irmãos, olha o que a Eucaristia faz em nós, dependendo da nossa boa disposição. Então vocês imaginem, se todos os dias da tua vida você costumasse a gastar 5 minutos diante do tabernáculo. Imagine se todos os dias da tua vida você gastasse 40 minutos para participar da missa diária. O que a Eucaristia não faria em você? Você fica querendo salvar o teu matrimônio, mas está aqui a resposta. Você fica querendo salvar a tua depressão, mas está aqui a resposta. Você fica querendo salvar os teus pecados mortais, mas está aqui a resposta. Então, pare de achar que é o teu esforço que te dá um alimento. É esse alimento que te dá o vigor que você precisa. Aqui está, irmãos. Graças a Deus nós temos a Eucaristia.
E nós devemos agradecer todos os dias, porque nesta paróquia não falta o sacrifício. Quantas paróquias que não têm um sacerdote, quantas paróquias que não têm a Santa Missa, e nós temos todos os dias. Nós deveríamos nos perguntar, por que ainda tem lugares vazios?